O poder das palavras, mito ou realidade. Somos capazes de criar alguma coisa apenas pela força das palavras? A confissão positiva garante êxito e prosperidade. Algumas pessoas ensinam que basta falar com fé para que algo bom ou mal aconteça. Existe um fundamento bíblico para isso ou é apenas uma espécie de superstição? As palavras boas são saudáveis e podem contribuir para o bem, mas não podemos superestimar seus efeitos. Seria como plantar uma semente de laranja e esperar que nasçam melancia. Aspectos naturais. Em geral, as palavras têm vários tipos de poder. Se não fosse assim, elas seriam inúteis, mas isto não significa que sejam mágicas. O empregado não terá aumento salarial apenas por declarar isso com fé. Fará melhor se orar neste sentido e conversar com seu patrão. É grande o poder da comunicação. As palavras conduzem ideias que podem mudar o mundo. Trata-se de algo muito poderoso, mesmo que não envolva necessariamente alguma força mística. As palavras expressam o pensamento e induzem a ação. Podem ser armas destrutivas ou ferramentas para a edificação devido à sua influência psicológica, moral e social. O que é dito ofende, motiva, desanima, agrada e engana, cria vínculos e causa guerra, muda o comportamento e influencia o caráter. Um sim ou um não mudam o rumo da história, geram vida e provocam a morte. Provérbios, capítulo 18, versos 21. A palavra certa é desejável, mas nem sempre suficiente. 1 João, capítulo 3, versos 18. Importam muito mais os fatos advindos da decisão declarada, com coerência e acerto. Mateus capítulo 1, versos 28 e 30. Afinal de contas, promessas não cumpridas podem produzir decepções ou alívio. Assim falai e assim procedei. Tiago, capítulo 2, verso 12. As palavras acompanhadas de ação são as mais poderosas e eficazes. A preguiça inutiliza muitas declarações de fé. Se uma palavra tem poder ou não depende muitas vezes de ser verdadeira ou falsa. A verdade tem poder, a mentira, em princípio, não tem, a não ser que alguém acredite nela. A fé pode atribuir algum poder a uma palavra, mesmo no âmbito natural. Por exemplo, se alguém dentro de um prédio gritar fogo, 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 muitos sairão correndo, então aquela palavra tem o poder de movimentar as pessoas. Pode até ser uma mentira, mas alguém acreditou e agiu. Aspectos espirituais. A palavra de Deus também opera através da fé, mas não apenas por meio dela. Quando Deus disser algo e a ação humana for necessária, a fé também será. Romanos, capítulo 10, verso 17, Hebreu capítulo 2, verso 2. A palavra do diabo também pode provocar alguma coisa,
desde que alguém creia. Foi o que aconteceu com Eva no dia da tentação. Colocou fé na afirmação do diabo e agiu de acordo com ela. Gênesis capítulo 3. Então aquela palavra mentirosa teve poder destrutivo, com base no engano e na persuasão. Há poder da palavra de Deus vai além de tudo isso, porque em muitos casos não depende do homem. O melhor exemplo está em Gênesis capítulo 1. Deus falou e tudo surgiu. Entretanto, a palavra de Deus não funciona de modo independente dele. A situação bíblica nem sempre leva aos resultados esperados, porque a Bíblia não é receita culinária nem manual técnico, mas um histórico e regulamento das relações de Deus com o homem em diversas épocas e situações, antes de esperar determinado efeito de um trecho das Escrituras. Precisamos saber a quem foi dirigida aquela frase específica, seja ordem, proibição ou promessa. João capítulo 10, versos 35. Se ela nos diz respeito, terá poder e ação em nossas vidas. Caso contrário, não. Tomar uma palavra dita a um personagem bíblico qualquer e querer que ela funcione, para mim, pode ser semelhante à utilização de uma receita médica prescrita para outra pessoa. Todavia, grande parte das Escrituras se aplica à Igreja em todos os tempos, sendo, portanto, aplicável de modo direto em nossas vidas. Quanto ao restante, haveremos de tirar proveito apenas dos princípios morais e espirituais ali contidos, sem que isso implique na coerência de algum milagre. A palavra humana, o poder de uma palavra pode variar também de acordo com a pessoa que está falando. Uma palavra do presidente da República pode derrubar as bolsas de valores. Por outro lado, alguém pode passar a vida inteira gritando a mesma palavra na praça pública sem produzir coisa alguma, por se tratar de uma pessoa desconhecida e sem influência. Em se tratando de questões sobrenaturais, as palavras só terão efeito se forem atendidas por alguém no mundo espiritual. Nessa categoria, podemos citar as orações, as bênçãos e as maldições. Se o crente fala a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, terá o poder de Deus em ação se declararmos o que a Bíblia afirma dentro do contexto apropriado. Podemos fazê-lo com segurança e fé. Na porta do templo, Pedro mandou que o aleijado se levantasse. Ele começou a andar imediatamente, e o exemplo de um cristão falando uma palavra poderosa. Entretanto, se qualquer crente sair mandando os aleijados se levantarem, isto vai funcionar? Nem sempre. Depende do dom que Deus deu a cada um. Alguns têm o dom de curar, outros não. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 9 a 30. Até mesmo o poder do nome de Jesus não está nas letras ou no som, mesmo que seja falado em hebraico ou grego, como querem alguns. O mais importante é a existência de um relacionamento com ele, de tal forma que a citação do seu nome seja algo legítimo, autorizado e eficaz.
Deus mandou que Ezequiel profetizasse vida sobre os ossos secos, e eles ressuscitaram. Se Deus não mandasse a palavra de Ezequiel, não teria efeito algum. A Bíblia apresenta alguns episódios em que o homem falou e algo aconteceu, embora o texto não mencione uma ordem direta de Deus. Contudo, em todos os casos, os protagonistas eram pessoas que tinham um relacionamento íntimo com o Senhor, geralmente profetas. Não podemos garantir que não tenham recebido uma orientação celestial, nem podemos fazer de tais exemplos uma regra ou doutrina para nós. Quando Jesus falou em ordenar que o monte se lançasse ao mar, Marcos, capítulo 11, versos 23, ele queria que alguém fizesse isso mesmo? É claro que não, trata-se apenas de um exemplo, uma ilustração para o ensinamento seguinte sobre a oração. Marcos, capítulo 11, versos 24, se quisermos tomar as palavras de Cristo literalmente em qualquer situação, deveremos não apenas remover as montanhas, como também arrancar o olho direito. Mateus capítulo 5, versos 29. Comer a carne de Jesus, João capítulo 6, verso 54, e esperar que ele reconstrua o templo judaico em 3 dias, João 2,19. Algumas pessoas acham que uma palavra negativa tem o poder de destruir uma vida. Pode até acontecer, mas vai depender de muitos fatores. O indivíduo precisa ouvir, aceitar, acreditar e viver de acordo com o que foi dito. Se eu amaldiçoar um servo de Deus, alguém que seja fiel ao Senhor, minha palavra não terá efeito algum, porque a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26, 2. Da mesma forma, se eu abençoar alguém que não quer a bênção, de nada adiantará, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Salmo 119, verso 17. Enfim, o poder das palavras humanas existe, mas está condicionado a muitos fatores. Todavia, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e médula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versos 12. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirião como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar a luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. Salmos 29, versos 4 e 9. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o santo nome de Deus. Amém.